pra gente as primeiras do Verdão. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT, boa tarde, Liane Júnior, Dalk, Senechal e também um super boa tarde a todos que nos ouvem através da 107.1 e também do nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Coritiba que faz hoje a sua despedida do Campeonato Brasileiro em 2022, se despede também da Série A, já que o clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada, e um jogo que também não vale muita coisa, porque o Corinthians não tem mais pretensões nenhuma neste Brasileirão. O Corinthians que também fez bastante esforço para cair, mas acabou se garantindo na Série A do próximo ano nas últimas rodadas. Coritiba que tem alguns desfalques, alguns jogadores também já foram liberados para antecipar ali suas férias, caso do Robson, caso do Bruno Gomes. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, também fica de fora, mas esse por uma questão de lesão, né? E um caso especial, digamos assim, que é a questão do Kusevich. O Kusevich que acabou sendo liberado também de forma antecipada e não deve mais vestir a camisa do Coritiba. O jogador tem contrato até o fim de 2026, mas já negocia aí a sua saída do clube e também o seu futuro em outras equipes. Ele tem propostas tanto do futebol brasileiro como também do futebol sul-americano. Lembrando que o Kusevich também já havia informado a diretoria Coxa Branca que não tinha intenção de permanecer no clube, porque ele tem um projeto de jogar uma Copa do Mundo pelo seu país e imagina que se disputar uma Série B ele pode acabar ficando fora do radar da seleção chilena. Então o Kusevich dificilmente atuará novamente pelo Coritiba. A tendência é que ele realmente saia do clube. E com isso o técnico Guto Ferreira terá pelo menos 3 mudanças na equipe titular do Coritiba em relação ao último jogo de domingo contra o Bragantino. O técnico já começa a imaginar um Coritiba pensando em 2024, inclusive com garotos, com jovens promissores entrando no time, além de jogadores que possuem contrato para a próxima temporada. A tendência é que o Coritiba hoje entre em campo com o Pedro Morisco no gol, Natanael pelo lado direito, a defesa também formada por jovens da base do Coritiba, Thalisson e Thiago Dombrowski devem formar a dupla de zaga. E o Jamerson, que cumpriu suspensão na última rodada, volta na lateral esquerda. O meio-campo deve ter William Farias, Matheus Bianchi e Sebas que está convocado para a seleção colombiana. A gente fala um pouco mais sobre ele na sequência do programa. E também o Marcelino Moreno, né? Aí fica aquela dúvida. Inclusive o Ale falou bastante na última partida sobre a dúvida de como o Marcelino Moreno atuaria, né? Se ele jogaria mais solto pelo lado esquerdo, né? Como um ponta, como vem atuando no decorrer da temporada, ou então o Guto Ferreira iria utilizar ele como um meia, o que já é mais característica do próprio treinador, pensando na próxima temporada. E o ataque do Coxa deve ter o jovem Caio César recebendo de novo uma oportunidade entre os titulares e uma novidade, o Edu que marcou o gol do Coritiba no último jogo no Couto Pereira, um gol no último minuto contra o Vasco da Gama, tem contrato para o ano que vem, então deve estar recebendo a oportunidade entrando no lugar do Robson. Coritiba modificado e Kusevich, tchau. E aí tem a questão do Robson nem relacionado, né, Rogério? Então a gente vai ter mesmo... O ataque do Coritiba tem Caio, Lucas Ronier, Edu e o garoto Ebert, que pela primeira vez é relacionado como profissional, né? O Moreno tá fora, né? O Moreno tá como meia na listagem. Não, né? o Moreno tá... Que daí o Moreno vai jogar. Não, mas... Moreno, Caio e Edu. Mas na listagem ele sempre tá com meia. Então, mas eu digo assim, dos atacantes que estão listados. O Moreno tá na lista, mas tá no setor de meio campo. Sim. E aí tem também esse garoto, esse Ebert, né? Primeira vez Rogério, que ele vai primeira vez como profissional. Primeira vez que o Ebert é relacionado pro time profissional, ele que esse ano, inclusive, sofreu com algumas lesões. Ele esteve presente na reta final do Campeonato Paranaense Sub-20, inclusive marcou um dos gols na decisão contra o Atlético Paranaense, o jogo que deu o bicampeonato estadual para o Coritiba na categoria,
E o Ebert, ele é visto como uma grande promessa, né? Um atacante que, apesar de bastante alto, tem 1,90 m, é um jogador que tem uma boa movimentação, um jogador que se movimenta dentro da área, um estilo de jogo um pouco diferente do Edu, por exemplo, que tem aquele futebol mais posicional, é um jogador que é mais preso dentro da área. O Ebert se movimenta um pouquinho mais. Então o Guto Ferreira terá sim a possibilidade de testar um Coritiba tendo um camisa 9 um pouco mais móvel. E também dá aí a oportunidade para um garoto que está nos planos do Coritiba para o Campeonato Paranaense, né? O Ebert, assim como o Jorge, que também esteve pela primeira vez no banco de reservas na última rodada contra o Bragantino, acabou não entrando. Ele está novamente relacionado para essa partida e também as informações que nós temos que dentro de um planejamento que o Coritiba vem desenvolvendo nas últimas semanas, alguns garotos deverão receber oportunidades. E esses dois estão sim no pensamento, pelo menos da diretoria, para fazer parte do grupo que iniciará a temporada 2024 e disputará o Campeonato Paranaense. Então esses garotos já começam a ganhar ali um pouco de rodagem, né? A ganhar um pouco de experiência para estar participando desse time do Coritiba, já pensando na próxima temporada. E era o que eu queria ver, né? Falei bastante na transmissão do último jogo do Coritiba, né? Contra o Bragantino. Foi um time do Thiago Kozlowski, o Marcelino aberto pela esquerda, o Caio pela direita. Tudo bem, o centroavante foi o Robson, ele vinha jogando aberto antes. Mas a estrutura e o comportamento muito parecido com o que o Kozlowski estava fazendo quando era técnico do Coritiba. Eu queria que o Guto usasse um pouco mais. Os jogos não valem nada, o Coritiba já caiu. E pedi também que mais garotos fossem testados, né? Se você tem meninos que você tem a confiança de que vão fazer parte do elenco em 2024, por que não dar pelo menos alguns minutos pra eles? O Lucas Ronier entrou no jogo, jogou 10 minutinhos contra o Bragantino. Espero ver os garotos com mais cancha, mais tempo aí nessa partida de hoje contra o Corinthians. Participação da galera coxa por aqui, o HP dizendo, tem que testar. Vamos, coxa. E o Gerson dizendo que vai ser a melhor zaga do ano. Eu gosto dessa zaga, viu? Dombrowski e Thalisson. Dois garotos com muito potencial. Tem que testar, né? Isso que ele falou tá certo, tem que testar. Até falamos isso quando o Guto chegou, né? Que saiu o Thiago e fizeram isso com o Morisco. Tá dando resultado. Sim, o cara tá mostrando, né, que podem contar com ele, né? O Thiago Dombrowski já mostrou que podem contar com ele. O Thalisson, então, nem se fala, né? O Jean Pedroso. Então são jogadores jovens, né? Claro que, assim, não dá pra jogar tudo nas costas deles, né? Hoje, mas eu só vou ter uma opinião formada sobre o Thiago Dombrowski num profissional no ano que vem. Quando ele tiver uma pré-temporada. Porque esse ano ele jogou o quê? 4, 5 jogos e machucou todas as vezes, né? Sim. Ele não teve sequência. Ele não teve sequência nenhuma, porque jogou um jogo, machucou. Depois jogou 2, machucou. Depois jogou mais um, machucou de novo. Pô, pelo amor de Deus. Ele jogou bem, né? Quando ele jogou inteiro, assim, ele jogou bem. Ele não comprometeu. Ele foi bem contra o Vasco, que foi aquela estreia assim, dele, inclusive com a camisa do Coxa. Dá pra contar com ele no aspecto técnico. Acho que ele é bom jogador, né? Mas tem esse problema aí que você ressaltou, que é importante também. Ver a condição física do cara pra suportar. Ele precisa de uma pré-temporada junto com o elenco. Exatamente. Apesar de que a pré-temporada no Brasil é essa vergonha, infelizmente, que os times vão voltar dia 4 e já tem que jogar dia 17. Então são 13 dias, gente. É um absurdo. É um absurdo ter 13 dias pra jogar. E tem gente que gosta de estaduais, hein? Tem a gente que adora estadual. Olha a cara que ele fez. Não, gente, sério. Tem gente que ainda chancela o estadual, hein? Então. Como é que vai pagar o salário de vocês sem o estadual? Fala, Rogério. Você fica janeiro sem receber? Não. Então. Ruim, mas a gente vai estar trabalhando na pré-temporada igual. A gente dia 2 já tá de volta. Não tem o que falar. Se ficar aí, os caras de férias, pré-temporada, a gente não pode entrar lá pra entrevistar. Dia 1º estoura o champanhe, dia 2 nós estamos aqui. Não tem nada disso aí, nós vamos estar direto. O negócio é ter jogo, entendeu? O certo era começar já no dia 2, que nem a copinha. Que beleza, hein? Falei, Rogério. Volta das férias e já entra em campo. Só duas coisas. A primeira é que se o Linhares Júnior gosta de estadual, eu gosto de estadual. Puxa-saco lá. Linhares nessa.
E a segunda é que eu conversei com representantes do Thiago Dombrowski em relação a essa temporada dele e por ele ter convivido com lesões, né, durante esse ano. O que me explicaram foi o seguinte: o Thiago Dombrowski, ele estava treinando em separado no início do Campeonato Brasileiro. E aí, por uma série de acontecimentos, a chance acabou caindo no colo dele. Né, alguns zagueiros estavam disponíveis, né, naquele período ali, o Coritiba era treinado pelo Antônio Carlos Zago, então atuava com 3 zagueiros e faltava jogador para a posição. E aí o Thiago acabou recebendo uma oportunidade. Só que naquele momento ele já tinha uma lesão no joelho e não quis perder essa chance, né? Ele que sequer havia estreado, né, com a camisa profissional do Coritiba, ele quis realmente jogar, ele quis agarrar essa oportunidade e preferiu fazer um outro tipo de tratamento que não tivesse a necessidade da cirurgia. Ele acabou sendo acompanhado ali por fisioterapeutas, inclusive fisioterapeutas do Coritiba acompanharam bastante o tratamento dele e ele foi arrastando até o momento que não deu mais. Então ele teve que passar, né, pelo um procedimento cirúrgico. O Thiago, há pouco tempo atrás, ele acabou operando o menisco do joelho e por isso ele não conseguiu ter uma sequência durante a temporada, mas foi exatamente porque ele não quis desperdiçar a oportunidade, né? Optou por tentar ali, naquele momento, fazer um tratamento com a fisioterapia em vez de partir para uma cirurgia. Quando realmente não deu mais, quando ele não conseguia mais jogar e treinar sem lesões, aí não teve jeito. Aí ele acabou partindo para a cirurgia, ficou ali cerca de 30 dias fora, já retornou e a tendência é que realmente no ano que vem ele consiga aí ter uma sequência, porque agora esse problema, pelo menos na